Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje é sábado, dia 23 de abril. Estamos celebrando o dia de São Jorge Mártir. O nosso evangelho é retirado do livro de Marcos, capítulo 16, versículos de 9 a 15. Naquele dia, o primeiro dia da semana que precede o sábado, o Senhor ressuscitado manifestou-se a Maria Madalena, aquela da qual ele havia expulsado 7 demônios. E ela foi apressadamente dizer aos irmãos que viu o Senhor, que ele estava vivo, mas eles não acreditaram nela. O Senhor se manifestou também a outros 2 dos seus discípulos que estavam no campo. Eles voltaram até os irmãos e disseram que haviam visto o Senhor, mas mesmo assim eles não acreditaram. Mais tarde o Senhor apareceu aos 11, enquanto eles estavam sentados à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, e disse-lhes: Ide por toda a terra, e proclamai o Evangelho a todos os povos. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, com esse sábado nós estamos encerrando o tempo litúrgico que nós chamamos de oitava de Páscoa. Da segunda-feira, depois do domingo de Páscoa, até este sábado, como se fosse um único dia. Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. O Evangelho de hoje mostra-nos as dificuldades dos primeiros cristãos de acreditarem na ressurreição de Jesus. Principalmente porque eles haviam experimentado a violência com a qual Jesus sofreu. Ficaram decepcionados, escandalizados, o abandonaram e retornaram às suas vidas antigas para que assim pudessem esquecer, tristemente, o poderoso profeta de Israel. Mas eles começam então a ouvir notícias e testemunhos de pessoas que viram o Senhor ressuscitado. Maria Madalena, os 2 discípulos do campo, mas seus corações incrédulos e também duros não conseguem acreditar que o Senhor ressuscitou e está vivo no meio deles. Até aquele momento em que, enquanto eles estão em torno da mesa, o Senhor se manifesta a eles, censura-lhes a incredulidade e a dureza de coração, mas confia também naquilo que um dia ele depositar em suas almas. Por isso ele foi capaz de dizer: Ide por toda a terra e proclamai o Evangelho a todas as nações, porque eles serão testemunhas do ressuscitado. Meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje mostra-nos já, desde aquela época, a dificuldade que os primeiros membros da comunidade cristã tinham de acreditar em Jesus ressuscitado. E volto a repetir, porque eles viram a violência que o poderoso profeta de Israel recebeu. Eles experimentaram o escândalo e a decepção. Eles abandonaram o Senhor e eles voltaram às suas vidas antigas, para as suas profissões antigas, para esquecer o Senhor e talvez até irritados e tristes, eles não conseguiam encontrar sentido para ouvir esta palavra de que ele estava vivo. Ainda hoje, muitos de nós temos dificuldades para crermos no ressuscitado presente na comunidade dos cristãos. Principalmente quando nós experimentamos a força do mau testemunho de homens e mulheres da igreja. Principalmente quando nós experimentamos as violências internas da igreja, as vaidades, as perseguições. E são justamente nesses momentos em que a descrença pode colocar raízes profundas dentro do coração de cada um de nós, mergulhando a cada um na incredulidade e na dureza de coração. O ressuscitado continua a se manifestar a cada um de nós, não por força de persuasão, nem também pela força do intelecto, mas pela graça de Deus, pela graça que ilumina as inteligências, pela graça que vai realizando ao anunciar o Evangelho aos jovens, ao evangelizar as crianças, ao anunciar o Evangelho aos casais, ao viver a vida toda sacramental da igreja, na palavra dos missionários que percorrem o mundo,
Ali o Senhor também vai estar trabalhando os corações das pessoas, fazendo com que aqueles e aquelas que Ele quiser compreendam o mistério do ressuscitado. Hoje todos nós vivenciamos tempos difíceis, como todos os tempos são difíceis. Mas hoje há um crescimento muito grande de uma cultura anticristã, de tal modo que aquele tecido social chamado cristão ou cristandade, que todas essas gerações passadas experimentaram, está se diluindo cada vez mais. E assim, a oferta de uma pluriformidade também de religiões, ou a cultura também totalmente secularista em que nós vivenciamos, tudo isso vai impedindo os homens e as mulheres de presenciarem a força do ressuscitado. Mas ainda hoje, ele continua a aparecer. Ainda hoje, ele continua a se manifestar. E ainda hoje, ele envia homens e mulheres para proclamar o Evangelho a todos os povos. Mas antes de sermos enviados, o Senhor primeiro chama-nos a estar com Ele, a permanecer com Ele, para só depois ser enviados. Enviados como testemunhas, e não como propagadores de ideias bonitas ou de doutrinas bonitas, mas como testemunhas de uma vida que fora transformada pelo Senhor. Na leitura do apóstolo Paulo da Vigília Pascal, ele recordava a cada um de nós: se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por viver uma vida renovada. Esforçai-vos por viver uma vida nova. Se ressuscitastes com Cristo, aspirai às coisas do alto, onde está Cristo. Um pé no chão, um pé no céu. Um olho na história, um olho no céu. Para que assim nós possamos encontrar novamente a manifestação do ressuscitado nos acontecimentos da vida. E é no seio da comunidade cristã, é no seio da igreja, com todas as suas contradições, que o Espírito do ressuscitado se manifesta e se faz presente, porque foi ele quem diz: eis que eu estou convosco até a consumação de todos os tempos. Hoje, sábado, às 16 horas, nós teremos a Santa Missa aqui em nossa Igreja Matriz e às 19h30 na Comunidade São José do Amazonas. Amanhã, domingo, dia 24, Festa da Divina Misericórdia. Nós teremos a missa aqui na Matriz às 7h30 da manhã, 9 horas, 11 horas e 18 horas. 18 horas nesse dia e não 19 horas, porque estaremos celebrando a Festa da Divina Misericórdia a partir das 14h30, encerrando com a missa das 18 horas. Também na Comunidade São Francisco das Chagas, na Rio de Janeiro, às 8 horas da manhã, e na Comunidade Nossa Senhora do Rosário do Cremeri, às 10 horas da manhã. E já está à disposição de vocês o convite para a nossa noite festiva de comemoração do Dia das Mães, que será no dia 14 de maio, um sábado, às 20 horas, e será um rodízio de massas. E vocês vão dançar o som de Márcio Alves. O valor, R$15. E vocês podem adquirir aqui na secretaria de nossa igreja, pelo 2242-5472. Ó Senhor misericordioso, transforma a nossa vida, ilumine o nosso coração e dai-nos olhos para enxergar a vossa presença. Um grande e fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã, se Deus quiser.